Alto da Compadecida, ela é uma literatura de cordel, que nós já abordamos na aula passada. A literatura do cordel, ela vem desde a Idade Média, é uma literatura praticada, né, pelos cordeiristas, e que até hoje tem um reflexo muito forte no Nordeste. Então, o Nordeste brasileiro foi um dos lugares que mais abarcou essa questão da literatura do cordel. Qual é o objetivo dessa literatura do cordel? É retratar a realidade do povo, as suas crendices, a pobreza, enfim, ele acaba abordando vários temas referentes à própria situação que vive o nordestino, que coincide muitas vezes com essa questão do cordel. Outras questões muito interessantes, só porque o cordel ele vem de corda, ele é vendido em feira e conta sempre um ato religioso, um ato terrestre, sempre está ligado à fantasia, à história que ninguém entendeu muito bem direito, e assim aconteceu, assim poderia ter acontecido, como acontece no Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida é de um autor chamado Ariano Suassuna. Ariano Suassuna nasceu na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, e é um dos maiores representantes da forte e pura raiz popular da arte e da literatura nordestina. Traz ele, em sua bagagem literária, história cheia de brasilidade. O título, Alto da Compadecida, segundo Enio Tavares, alto significa toda obra representativa e dramática de assunto religioso muito comum na Idade Média. Procede-se do actum, aito, alto, em termo assume hoje um sentido geral no qual se refere a peças teatrais populares. A peça recebeu o nome Alto da Compadecida devido ao fato de ser a compadecida, aquela que auxilia seu filho, Manuel, Jesus Cristo, durante a reflexão de cada personagem nos dois planos, o celestial, onde se reflete a essência de cada indivíduo, e no terrestre, onde se reflete a aparência de cada um. Dessa forma, a Compadecida acaba por estimular cada personagem a refletir sobre eles mesmos, fazendo um diagnóstico de suas vidas. No grupo, há pecados de toda a natureza: a mentira, o adultério, o assassinato, a ganância. E o diabo é o promotor. Quando tudo aparece perdido, João Grilo apela para Nossa Senhora, que surge e se compadece. O Alto da Compadecida, do filme, passa-se no vilarejo de Taperoá, sertão da Paraíba, João Grilo, e Chicó. Dois nordestinos, sem eira nem beira, andam pelas ruas anunciando a paixão de Cristo. O filme mais arretado do mundo. A sessão é um sucesso. Eles conseguem alguns trocados, mas a luta pela sobrevivência continua. João Grilo e Chicó preparam durante inúmeros planos para conseguir um pouco de dinheiro. Novos desafios vão surgindo, provocando mais confusões armadas pela esperteza de João Grilo, sempre em parceria com Chicó. Mas a chegada da bela Rosinha, filha de Antônio Moraes, desperta a paixão de Chicó, e ciúmes do Cabo 70. Os planos da dupla, que envolve o casamento entre Chicó e Rosinha e a posse de uma porca de barro recheada de dinheiro, são interrompidos pela chegada do cangaceiro Severino e a morte de João Grilo. Todos os mortos reencontram no juízo final, onde serão julgados no Tribunal das Almas por Jesus Negro e pelo Diabo. O destino de cada um deles será decidido pela aparição de Nossa Senhora, a Compadecida, e traz um final surpreendente, principalmente para João Grilo. O Alto da Compadecida é uma peça de teatro formada de alto em 3 atos. Escrito em 1955 por Ariano Suassuna, sua primeira encenação foi em 1956, em Recife. Agora vamos ver a diferença do filme. A diferença é a seguinte: a obra de Suassuna possui um tom mais sacro, isso é, religioso, enquanto que a adaptação apresenta um tom menos moralizante e mais profano. A história não é narrada de maneira integral, em certas sequências, episódios, são alterados ou levemente modificados. Então, só vai perceber isso quem leu a peça. Mas quem não leu a peça, de qualquer forma, fica perfeita, porque o filme é muito bem feito.
Existem alguns acréscimos de personagens que na peça não tem, que é o caso do Cabo 70 e o Vicentão. E alguma substituição de personagens. O filho do Major, né, no filme, é substituído por a filha, seria a Rosinha. E o acréscimo do fator romance. O Alto da Compadecida trabalha, como eu já falei para vocês, com alguns temas. Tá? E isso, obviamente, esse tema vai ser trabalhado durante todo o filme, que é o caso do machismo, a desigualdade social, o preconceito social e racial, a pobreza, adultério e solidão, corrupção e ambição e morte. O primeiro caso de machismo no Alto da Compadecida é o demônio e a compadecida, entre o coronel e a Rosinha. São temas que são bem trabalhados. Vicentão, Cabo 70, Dora e as mulheres da trama. Essa cena... É Manuel? Sim, Manuel, o leão de Judá, filho de Davi. Venham todos, pois vão ser julgados. Eu não quero faltar com respeito a uma pessoa tão importante, mas se não me engano, aquele sujeito acaba de chamar o senhor de Manuel. Foi isso mesmo, João. Esse é um dos meus nomes. Mas você também pode me chamar de Jesus, de Senhor, de Deus. Mas espere, o senhor é que é Jesus? Sou, por quê? Porque não é lhe faltando com respeito, não. Mas eu pensava que o senhor era muito menos queimado. Cale-se você. Você estava mais espantado do que ele, só escondeu essa admiração por prudência mundana. O tempo da mentira já passou. Muito bem. A cor pode não ser das melhores, mas o senhor fala bem que faz gosto. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Mas você também é cheio de preconceitos de raça. Eu vim hoje assim de propósito porque eu sabia que isso ia despertar comentários. E você, largue essa mania de copiar a minha aparência. Você sabe muito bem que não pode se igualar a Deus. Grande coisa. Agora deixe de história e fique de frente. Estou bem assim. Como quiser. Faça o seu relatório, começando pelo bicho. Simonia negociou com o cargo aprovando o enterro de um cachorro em latim porque o dono lhe deu 6 contos. E é proibido, é? Homem, se é proibido, eu não sei. O que eu sei é que você achava que era e depois, de repente, passou a achar que não era. E mais? Velhacaria, arrogância com os pequenos, subserviência com os grandes. E tudo que se disser do bispo pode se aplicar ao padre. Mas eu não citei o código canônico em falso como ele. Em compensação, acaba de incorrer em falta de coleguismo com o bispo. Menino, o que eu fizer aqui ainda voga. Não, isso é confusão do demônio. E o padeiro? Ele e a mulher foram os piores padrões que Taperoá já viu. É mentira! É não, é verdade. 3 dias eu passei... Em cima de uma cama, com febre, nem um copinho d'água lhe mandaram, eu já sei, João. Todo mundo sabe dessa história de tanto ouvir você contar. Mas eu posso? Me diga mesmo se eu posso. Bife passado na manteiga pra cachorra e fome pra João Grilo? É demais. Avareza do marido, adultério da mulher. Bem medido e bem pesado, cada um era pior do que o outro. Acuse Severino. E precisa... Matou mais de 30! Esse diabo é uma mistura de tudo que eu nunca suportei. Promotor, sacristão, cachorro e soldado de polícia. Você tá muito engraçado agora. Mas Manuel é justo e a situação está favorável para mim e preta para você. É verdade, a situação está ruim para vocês, porque as acusações... Oi? Perceberam aí os temas que foram abordados, que eu, pelo menos um pouco deles? Sim, principalmente o racismo, né? O racismo, muito bem. E outras coisas que ele fala, que eu achei super interessante, não sei se vocês perceberam, que é aquilo que está na mente da gente. Vocês perceberam? Que às vezes você não fala, mas você está pensando. Na verdade, é uma chibatada nas pessoas, assim, entendeu? Nessa questão da falsidade, que todos nós, de uma certa forma, estamos sempre fingindo em relação ao outro. Nunca podemos dizer totalmente a verdade. Isso é um defeito, uma qualidade do ser humano, enfim, mas é uma questão que ele aborda lá. Qual outra questão, preconceito aí, no caso? No início, o que o diabo fala lá?
Lá vem a compadecida. O machismo. É o machismo. Mulher em tudo se mete. Certo? O diabo faz isso. E é o que as pessoas acabam falando. De certa forma. É um preconceito contra a mulher. Então, o Ariano Suassuna, o que é o cordel? Ele vai tratando de temas polêmicos na sociedade e vai revelando, por meio das palavras, um tom sarcástico, humorístico, né? Essa questão do preconceito de todas as coisas que a gente... Você quer falar alguma coisa, Patrícia, a respeito disso? Tem o machismo. E a gente também não pode esquecer, né, da religiosidade aí, né? Nossa! Envolvida, né? E o quanto foi legal o papel da Nossa Senhora com Jesus, de acalmar, uma coisa de mãezona mesmo. E a gente não esquece, tem que falar do racismo também com relação ao Jesus Cristo ser negro, né? Ele fala, a cor pode... Ele mesmo fala assim, a cor não pode ser das melhores. Olha, ele mesmo. Quer dizer que o racismo... Olha que coisa forte. É isso mesmo. Forte isso, entendeu? Mesmo assim, ele defendendo, falando do racismo, ele acaba pregando uma coisa assim, que o negro não é uma cor das melhores. Olha só, como se tivesse uma cor melhor. É bom, é isso mesmo. Muito forte. É muito forte. Até no ano são coisas assim polêmicas, né? Porque eles ainda não estão nessa maturidade para entender essas coisas. Eu acho mais bom já estar introduzindo esse tipo de questões, né? Mais profundas e filosóficas para eles pensarem. Outra coisa que trabalha bastante, a desigualdade social, a associação com a Idade Média e os teatros de Gil Vicente. João Grilo e Chicó, bobo da corte, Alecrim. Então, é uma sátira a essas questões de desigualdade social que permanecem até hoje. Isso nada mais é para retratar os problemas políticos, sociais, culturais e econômicos da nossa sociedade. Que essas coisas não mudam. Tem sempre o mais pobre, o mais rico, e o mais pobre faz de tudo para sobreviver. A esperteza faz parte dessas pessoas. O pobre, ele está sempre... Se ele não for esperto, ele não sobrevive. Tudo tem no caderno que eles têm. A gente diz que foi o rato que comeu. Você já viu o rato comer pão inteiro assim logo de dois? A gente diz que foi 2 ratos. Pensa que eles são besta. Vão dizer na cara da gente que os dois ratos são nós dois. Até que essa história de rato não é de todo ruim. O danado do Chicó de vez em quando até que tem uma boa ideia. Ô, João. Que susto, Chicó! Meu coração chega foi pros pés. Ah, susto de quê? Sei lá. Pensei que fosse um rato. Deixa a entrega pra depois, Chicó. Não tem pressa, não. É que o senhorito mandou ir correndo. E você não sabe que eu mando nele? Ah, isso todo mundo sabe. Mas se ele manda em você e eu mando nele, eu mando em você, sabia? Pra mandar que eu tô acostumado. Qualquer coisa. Não sendo pra matar, nem pra roubar, nem pra ofender pai e mãe, nem pra jurar o santo nome de Deus em vão. Você obedece a todos os 10 mandamentos, E se a senhora mandar, ainda obedeço outros 20. E se eu mandar desobedecer, você desobedece? Um mandamento? Sim. E qual? Não cobiçai a mulher do próximo. Depende da brabeza do próximo e da belezura da mulher dele. A mulher tá aqui na sua frente. Então quer que o próximo se dane. Fui logo dizendo I love you e ela se derreteu todinha. I love you? Quer dizer morena em francês. Rapaz, se o padeiro descobre, você se lasca. Descobre nada, homem. Corno é o último a saber. Depende da raça do corno. Isso que você fala é o corno distraído, mas existe também o corno telégrafo, que é o primeiro que recebe a notícia. Quais foram os temas abordados aí neste trechinho aí? Corno. Mas tem um que está mais... Não, quer dizer, os dois estão evidenciados, que eu já tinha falei. Que foi o adultério, que são temas muito polêmicos, e tem a questão da miséria, que eu falei para vocês. E eu tenho uma questão muito importante também, que vocês, quando ele fala assim, foi logo dizendo I love you, que quer dizer morena em francês. O que representa isso, quando ele fala isso? E eles sabem, porque eles são espertos, inteligentes aí, eles devem ter sacado. O que vocês acham, pessoal? Do analfabetismo. Então, nós temos ali a questão do adultério, a questão da miséria e do analfabetismo, que são temas do cordel.
que ele vai trabalhar todas as questões de uma maneira engraçada. A trama é tão bem feita que ela é amarrada de uma tal maneira que segura você que está assistindo para saber o que vai acontecer. Você nunca sabe qual é a próxima surpresa que você vai ter. Eu falei da desigualdade social. Isso, a falta de não saber, reflete o analfabetismo, como a gente falou. A desigualdade social está presente em vários episódios, né, do filme. O cangaceiro, afora a deturpação mental, também sofre desigualdade social, mas com a reação é diferente. O cangaceiro recorre à violência para igualar-se socialmente. Grilo e Chicó esperteza, malandragem para sobreviver. Como eu já falei, são preconceito, que a gente falou lá no Alto da Compadecida, o preconceito social. Chicó precisava ser fazendeiro e doutor para ter em mão a Rosinha para casamento. Sua condição social inferior o impedia de casar. E a questão da pobreza, que também você já pode, com certeza, você pode ver, eles trabalham por qualquer coisa. Então, João Grilo e Chicó são personagens que vivem em condição de extrema pobreza e que utilizam da inteligência, da malandragem, para sobreviver. E a corrupção e a ambição. A igreja entra aí como uma questão muito forte, né? Ela, no enterro da cachorra, ela é corrompida e por meio de uma sátira, obviamente. Então, você tem aí a questão do bispo, do padre, que são corrompidos pelo enterro, pela cachorra que deixou um testamento. E a igreja acaba pegando. Em latim. E o acompanhamento? Vamos eu e Chicó. Com o senhor e sua mulher, acho que já dá um bom enterro. Você acha que tá bem, sim? Acho. Então também acho. Sendo assim, vamos ao enterro. Absorbe domini animas omnium fidelium defunctorum abi omni vinculi delictorum. Está aí, padre. Não há pressa. O testamento foi cumprido, agora meu patrão e minha patroa estão livres de serem perseguidos pela alma da cachorra. Alma? Alma não digo, porque acho que não existe alma de cachorro. Mas a assombração de cachorro existe, é das mais perigosas. E depois ninguém quer desrespeitar, assim, a vontade da morta. Alma de cachorro? Que história é essa? Nunca ouvi falar. Mas existe, eu mesmo já conheci uma. Quando? Onde? Na passagem do Riacho de Cosme Pinto. Eu tava atravessando o sangrador do açude quando me caiu do bolso uma prata de 10 tostões, dentro da água. Vinha junto minha cachorra, já tinha dado a prata por perdida, quando reparei que ela tava assim, meio que cochichando com o outro. De repente a cachorra mergulhou e trouxe dinheiro de volta. Quando fui verificar, só tinha 2 tostões. Oi. E essas almas de lá tem dinheiro trocado aí? Não sei, só sei que foi assim. Entenderam um pouquinho aí, pessoal, do que eu acabei de falar, da corrupção da igreja? A questão também do enterro sem latim, na hora do enterro. Tudo bem, você tem assim, a questão do padre dizendo, ai, do mictórios também. Então ele fala qualquer coisa que ninguém entende muito bem o que é. Algumas palavras realmente são em latim, mas o padre mesmo não tem o domínio da língua latina. Isso também já é uma crítica. E ele faz aquele enterro simplesmente por causa dos 10 tostões que o padeiro deixou para o padre. E aí toda aquela confusão, para quem vai assistir o filme depois, vocês vão entender toda essa situação do dinheiro. E a outra questão que eu espero que vocês tenham percebido, que é a hora que são as carpideiras. Ali é uma referência às carpideiras. Você sabe o que são carpideiras? Carpideiras são as mulheres pagas para chorar. Nossa. E o Chicó ali, com o João Grilo, eles estão fazendo esse papel de carpideira. Então, como é que a mulher do padeiro chora? Dando o grunhido da cachorra. E eles também repetem. Isso é uma referência às carpideiras. Então, ele faz uma crítica. Para quem vive essa situação, quem já viveu, ou tem uma referência a isso, vai achar com certeza engraçado. Então, vocês perceberam que esse tema da corrupção está bem presente. E outra questão é a presença da morte, que já foi retratado na primeira cena que eu passei, que a morte é vista pelo ponto de vista católico, tá? É espiritualista, porém a não existência da morte, quando eles vão lá para o céu,
e o diabo e Jesus Cristo, que vai para o julgamento, você tem uma ideia do que é depois a morte. Então, a partir disso, é uma negação da morte e uma valorização da vida. Porque você sabe que o João Grilo ele volta para a Terra, não volta? Lembra? E quando ele volta, há uma valorização da vida e uma negação da morte. Uma história escrita em 1900. Genialmente, sim. Um gênio desse país. Dentro de uma comédia aparentemente simples. Um tesouro da literatura, da TV e do cinema. Hoje à noite, na paróquia de Itaperoá, vai passar a Paixão de Cristo. Como é que faz para uma história escrita em 1955 permanecer tão atual em 2020? Não sei. Só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Genialmente simples e questionador, que o Alto da Compadecida marcou a história da TV. Foi uma adaptação das obras do nordestino Ariano Suassuna. Um gênio brasileiro que compreende a cultura brasileira, o Brasil profundo, como poucos nesse país. Dentro de uma comédia aparentemente simples, ela trata dos grandes assuntos do homem. Os maus patrões, a igreja oficial contra a igreja popular, a religião, né, a fé, a morte. É a história de dois sobreviventes, dois brasileiros humildes que se viram para tentar sobreviver, para ter comida no prato. É a história de Chicó e João Grilo. Desde hoje que eu digo que vai sair danada comer, ela nada. Se ela não quiser, eu quero. A sobrevivência não tem ideologia, né? Ideologia, exatamente. Não. E é uma sobrevivência brincante. Sem nada no bolso e com esperança na fortuna da porca, eles criam uma ciranda de trapaças. Chicó e João Grilo enganam o patrão, que é enganado pela esposa, que engana o padre, que engana o bispo, que engana o capitão. E é claro, tudo dá errado. Ai, meu Deus, vai morrer todo mundo agora. A sorte é que eles contam com a ajuda da Compadecida, interpretada por Fernanda Montenegro. Qual é o seu trecho favorito do Alto? Eu gosto muito da fala de Nossa Senhora, quando ela diz... João foi um pobre como nós, um filho, e teve que suportar as maiores dificuldades numa terra seca. No final, quando ele faz o balanço da vida dele no céu... Eu não vivi como um santo. E ele vai andando, e você não sabe se é uma esperteza para poder chamar ele, ou se aquilo é autêntico. Você fez como aquilo? Eu fiz autêntico, mas em algum momento eu acho que ele estava mentindo para a própria Compadecida. Assim. Estou decidido a tomar jeito, mas a senhora sabe que a carne é fraca. Como seriam os amigos Chicó e João Grilo em 2020? Com redes sociais? Acho que eles fariam muitos fakes para dar umas voltas aí no povo. Espertos e engraçados. Eles renderiam uns bons memes na internet, hein? Chicó é preguiçoso, né? Então acho que memes assim de duas fotos igualzinhas do Chicó. Aí escrito assim, eu com nada pra fazer. Aí do outro lado, eu cheio de coisa pra fazer. Certamente o João Grilo já seria alguma coisa mais malandra, mais esperta. Tipo uma versão daquele meme assim, meus pecados passando no telão do juízo final. Esse dia foi top. Então, a relação que a gente pode fazer com a Idade Média, né, é essa relação do campo, da pobreza. Quando o Val também cita o cantismo social, quando eles estudaram o Lampião. E então a Idade Média foi um período sofrido para a população, para tentar se virar economicamente, dos mandos dos grandes reis, que era a elite, né? Que foi essa relação que a gente pode fazer com o filme, né? Então, o Chicó... o Alto da Compadecida, perdão. O Chicó e o João Grilo seria, né, os vassalos, a população carente tentando, de qualquer forma, trabalhar, ter dinheiro. Estudo não tinha mesmo, não tinha condições de ter um mínimo de estudo, né? Certo. Então, mostra bem essa malícia, esse
jeito de tentar se dar bem, né? Porque parece que eles se divertem no filme o tempo inteiro, né? E eles estão ferrados. Como é que pode ser tão feliz assim, né? E você viu que a questão ali que falam lá, um engana o outro, um engana o outro, um engana o outro, e no fim dá tudo errado. E acaba tudo errado. Certo, assim, entre aspas, né? E uma coisa que é importante, que o Val... A religiosidade na Idade Média, né? O poder da igreja em cima, né? Apoiando os reis, os senhores feudais e sempre querendo levar vantagem política e econômica, né? A igreja sempre ali. Até na cena lá, o padre, né? Depois que fez o enterro, pega o saquinho de dinheiro e vai embora logo, né? E deixa eles lá. Quer dizer, ele já pegou a parte dele, rezou, fez tudo. Então, tem esse lado também. E a religião, ela sempre... O bom, o ruim, o errado. Só que no Alto da Compadecida, né? Tem muito bom senso com a Nossa Senhora, com Jesus Cristo, né? É uma religião diferente da época que a gente estava acostumada, né? Então, quando ela fala que eles... Pelo contrário, eu acho que ele enaltece até, né? Então, é interessante nesse sentido, né? Então, é gostoso de você assistir, tanto que passa sempre, todo mundo assiste. Eu olhando aqui, me diverti um pouco, né? Com os personagens e tudo. E a grande sacada do Ariano é contrabalançar isso com a cultura brasileira, com a cultura nordestina, né?